Que nós cantamos, eu, a fonte da vida. A irmã Ormi, ela cantava esse hino, ela gravou. É verdade. Meu Deus. Ela delícia ouvir a irmã Ormi cantando esse hino, né? É alguém que bebeu dessa fonte. Amém. E hoje todos nós podemos beber dessa fonte. E também estamos muito alegres também com a presença do nosso irmão Cher. Amém. Glória a Deus. Os irmãos pioneiros aqui em Brasília. E desde a época, se eu não me engano, da escola americana, ali na L2 Sul, as pessoas entravam na escola e não encontravam ninguém, irmão. Sabe por quê? Estavam todos de joelhos, orando por nós. Amém. O Senhor respondeu a oração deles. Amém. Graças a Deus. Amém. E nós estamos aqui na presença do Senhor. Amém. Temos hoje também o irmão Salomão, a irmã Lúcia, vieram também nos visitar e nós queremos dar a oportunidade do nosso irmão compartilhar conosco. Amém? Amém. Aproveitar que eles vieram de longe. O irmão Salomão veio da Suíça, Brasília, Colômbia, voltou, né? Quase foi para a Venezuela, mas ainda vai em abril, né? Se Deus quiser. Nós queremos dar esse tempo, essa oportunidade para ele ter comunhão conosco. E vamos abrir então a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Amém. Tiago, meus irmãos, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém. Vamos ler todos juntos agora? Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos hoje na ilha chamada Brasília, irmãos. Nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Amém. E do testemunho de Jesus. Amém. Vamos orar então antes, pessoal. Amém. Senhor Jesus, amém. Nós te louvamos e te agradecemos, amém, por estarmos aqui na tua presença. Amém. Senhor, amamos a ti e amamos a tua palavra. Amém. Senhor, abençoa-nos, fala com cada um de nós. Amém. Abençoa o nosso irmão Salomão. Usa o Senhor como um vaso para falar o que o Senhor tem para falar para nós. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nossa. Vou procurar seu versículo. Irmãos, é uma grande alegria estar de volta a casa, né? Alegria poder desfrutar com os irmãos aqui juntos, nesses novos começos, novos inícios, que com certeza Deus tem o seu propósito para todas as coisas. Antes de entrar no sentimento que eu tenho, de acordo com o encargo dos irmãos, quero ler alguns versículos que estão em Jeremias 6,16. Diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Amém. Todos nós, um dia nos colocamos à margem do caminho e perguntamos pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Eu tenho certeza que ao fazermos essa indagação, o Senhor nos mostrou as veredas antigas
disse: agora andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Amém. Nós estamos descansando de fato no Senhor. Amém. Nessa Amém. etapa que o Senhor está nos dando. Um versículo muito gostoso que gosto, Isaías 58, 11 e 12. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Assim, serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, eu creio que nesse período todo em que nós temos vivido nesses últimos tempos, todos nós temos que confessar e reconhecer: o Senhor nos guiou continuamente. Amém. Mesmo que em vales áridos, mesmo que em momentos difíceis de tribulação, o Senhor nunca nos abandonou, e o Senhor fartou a nossa alma. Amém. Porque a sua palavra estava depositada dentro de nós. Todos nós estamos aqui porque havia e há um depósito dentro do nosso espírito. Amém. E por haver esse depósito, o Espírito, no momento correto, na hora certa, pode usá-lo para nos despertar. Amém. Concordam? Amém. A questão é: se não tivéssemos depósito, poderíamos até mesmo ser despertados, mas não reconheceríamos o caminho, porque não temos referência. A nossa referência está na palavra de Deus. Amém. A nossa referência está em tudo aquilo que o Senhor, ao longo dos anos, não apenas os nossos anos em que nós vivemos, mas ao longo de toda a história da sua igreja, semeou esse caminho, essas veredas antigas, preparou, e nós hoje estamos sobre os ombros de tantos irmãos amados do passado, aos quais reconhecemos e damos o devido valor e respeito, porque fazem parte do corpo universal de Cristo. Na verdade, como vocês, o irmão César falou, irmãos que foram pioneiros aqui na cidade de Brasília, pagaram o preço, né? Estão aqui, como no caso do irmão Sherry, sentado conosco aqui. Com certeza, quando o Senhor deu essa visão para eles, para que pudessem dar esse primeiro passo, o caminho, tudo isso foi o quê? Foi a preparação para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Reconhecer as sendas antigas é de fato reconhecer os caminhos do Senhor. Amém. Não podemos jogar fora a história, não podemos jogar fora o passado que o Senhor estabeleceu. Por isso que na Nova Jerusalém haverá também sempre momentos ali, memoriais, coisas que vai sempre nos lembrar do passado, mostrando que estamos aqui porque tudo isso ocorreu, não é? Alguém pagou o preço. Quantos morreram durante toda a trajetória da igreja, dando a sua vida por causa do nome do Senhor, da palavra do Senhor, e em face da morte não amaram sua própria vida. E o que nós estamos fazendo aqui? Trilhando o mesmo caminho. Amém. Como vemos nesse versículo de Apocalipse, João foi o último apóstolo, né? Escolhido pelo Senhor, amado pelo Senhor, o que tinha o prazer de se reclinar no ombro do Senhor, discípulo amado do Senhor. Mas interessante, estávamos conversando ontem de Celândia, que o mesmo discípulo amado do Senhor deveria ser o primeiro que fosse usado pelo Senhor em todo o ministério terrenal, a partir dos seus servos, não é? Que o Senhor já havia ascendido aos céus e iniciado o seu ministério celestial, suprindo o seu corpo como cabeça lá de cima. E como discípulo amado, deveria ser o primeiro. Interessante, agora entendemos o que Jesus falou para Pedro lá em João 20, não é? 21 falou assim: se eu quero que ele permaneça, não é? Não é verdade? O que te importa? Quanto a você, Pedro, segue-me.
Não é? E aí muitos interpretaram que João não iria morrer. Não, porque o Senhor sabia que ele iria ser guardado para o final. 50 aninhos só. 50 anos de ministério simplesmente oculto. Não é? Não apareceu, ficou ali junto com Pedro, ali no começo, em Atos, você vê ali João, de repente você não é João, mas lá no finalzinho Deus tinha um propósito muito importante para ele. Para tudo aquilo que ele aprendeu do Senhor, que ele viveu do Senhor, que ele experimentou do Senhor, na sua intimidade, na palavra, né? Na realidade, Deus pôde usá-lo lá no final. Imagine, irmãos, esperar 50 anos, tem que ter muita perseverança, não é? E tem que estar muito pronto para muita tribulação. Por isso ele fala, eu, João, irmão vosso. E muito bonito, quando nós falamos em Ceilândia que ele não se apresentou com tal, título isso, título aquilo, apóstolo, não. Ele quis mostrar claramente, irmão vosso. Amém. É isso que o Senhor está restaurando hoje no nosso meio também. Irmão vosso. Amém. Companheiro. Amém. Companheiro. Na alegria, na dor, mas principalmente ele começa companheiro na tribulação. Porque nós estamos num processo, num momento de edificar o corpo de Cristo, de cumprir com o que o Senhor prometeu, que o Senhor determinou dentro da sua profecia, que ele edificaria a sua igreja. E nós estamos completando as aflições que restam de Cristo. Nós estamos completando os seus sofrimentos, para que ele tenha a sua igreja santa, gloriosa, pura, sem defeito, sem mácula nenhuma. Louvado seja o Senhor. Amém. Companheiro na tribulação, no reino para o qual nós estamos caminhando, e também na perseverança. Amém. E tem um versículo muito bom, que eu quero entrar agora, porque vamos falar um pouquinho do que temos experimentado nesses últimos meses, com respeito comunhão com outras igrejas em outros países, outros lugares. Em 1 Pedro 5, 6 a 11 diz assim: humilhai-vos, portanto. Sabe, esse é um segredo, irmãos. É um segredo nessa nova etapa que estamos vivendo. A lição da humildade. Humilhai-vos. Se nós queremos que a graça do Senhor se derrame continuamente, a todo momento, requer todos nós estarmos nessa posição e condição de humilhar-vos. Humilhar-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé. Amém. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, esse aqui é o protótipo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, amém, firmar, amém, fortificar, amém, e fundamentar. Amém. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Amém. O Senhor é o protótipo nosso. Se o nosso Senhor e Mestre sofreu injúrias, sofreu tudo que tinha que sofrer por nós hoje, como seus verdadeiros discípulos e seguidores, também tomamos o mesmo caminho de sofrer em causa do reino de Deus, em causa do que está no coração de Cristo, que é a sua amada igreja, que é a sua amada noiva, que é a sua amada esposa, que somos nós, que Ele está edificando. Amém. Então, graças ao Senhor, nesse período todo, especialmente de 2 anos para cá, podemos dizer assim, nós temos visto que tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje aqui, que vocês vivenciaram um a um, pessoalmente, como igreja também, é alguma coisa que estava ocorrendo no mundo inteiro ao mesmo tempo, sem que ninguém soubesse de nada de ninguém. Isso que é o mais belo. Mais belo. Eu lá na Suíça, lá, na minha comunhão com o Senhor, no silêncio, aguardando as coisas, vendo o Senhor fazer, descansando no Senhor, sabendo que
Ele é o cabeça da sua igreja. Amém. Ele é o soberano Senhor. Amém. Não tinha por que nós ficarmos desesperados em nada. Sim. Logicamente que muitas coisas nos pegaram de surpresas, mas o Senhor sempre foi e sempre será Senhor sobre todas as coisas. E Ele sabe como tocar naqueles que estão conectados com Ele, né? Naqueles que estão alinhados no Espírito com Ele. E incrivelmente, irmãos, depois de tudo que começou a acontecer e tudo, na comunhão com vários irmãos, esse é o primeiro sentimento que tinha, assim, quando tinha comunhão comigo. Primeiro, alguns tinham medo de falar comigo, né? Porque, lógico, né? Pensando assim, irmão, o que ele vai pensar? Ele que foi tanto, entre aspas, defensor disso, será que ele vai? Irmão, olha, eu queria, por favor, não me entenda mal. Eu falei, não, pode falar à vontade, não tem nome nenhum, não tem medo não. E os irmãos falavam, incrível, irmão, 100% dos irmãos tinham o meu sentimento. Eu pensava que estava doente. Eu pensava que eu era o único. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, irmãos, o que você está sentindo, milhares de irmãos estão sentindo. Simultâneos. Ah, é? Você não está doente, não. Você está reagindo ao toque do Espírito. Amém. Você está sendo obediente ao que o Espírito está te falando. Amém. Você está sendo sensível. Amém. E é incrível que o sentimento, irmãos, eu digo isso para todos os irmãos que tiveram comunhão comigo, porque a gente não procurou ninguém, pela graça do Senhor, ficamos quietos ali. E os irmãos, então, depois, lógico, né, depois que eu me pronunciei, aí, lógico, veio uma enxurrada de contatos. E aí, lógico, que ao ouvir tudo isso, vários lugares do mundo, irmãos da Europa, irmãos da África, irmãos da Colômbia, voltei semana passada da Colômbia, era para dar esse fim de semana agora na Venezuela, né? Essa reunião não existiria, que eu não estaria nessa reunião. Era para estar na Venezuela, mas ele deu um problema na minha entrada lá, não pude viajar. Bem, o senhor sabe todas as coisas. Queria o Senhor que a gente estivesse aqui com os irmãos, né? E o que acontece? Também, os irmãos ali, o irmão pensando, o irmão já estava assim, desesperado da Venezuela, quando ele vê a pronunciação de vários irmãos, ele toma coragem, toma encargo, e tem comunhão, e pela graça do Senhor se descobre que havia centenas de irmãos, tanto na Venezuela, Colômbia, com o mesmo sentimento. E o mesmo ocorreu no Peru, o mesmo ocorreu, né, na Bolívia, na Argentina, no Chile e agora no Paraguai. Né? A Argentina está crescendo, graças ao Senhor, está aumentando, tanto é que em breve haverá uma visita do irmão Miguel ali para lá, a convite dos irmãos. Já houve uma pequena conferência lá com os irmãos. E Colômbia agora, também o número está crescendo de irmãos, cada vez mais despertos, porque os irmãos, querendo ou não, eles querem uma referência, né? Eles querem saber o que vai acontecer. E os irmãos hoje estão tomando coragem, porque o Senhor está tocando nesses irmãos. E uma coisa que a gente tem visto é, já que o Espírito começou essa obra, nós não podemos colocar no centro. Amém. Amém. Nossa tendência é dizer, agora eu quero... Não. Siga em oração, coloque em oração, deixa o Espírito mover. Amém. Se o Senhor te mover para falar alguma coisa, foi o Espírito que te moveu para falar alguma coisa. Mas havendo a nossa pressa, a gente quer interferir, e aí em vez de ajudar, a gente atrapalha o que o Espírito quer fazer. Então uma coisa temos aprendido nesse princípio, irmãos. O Espírito está agindo em todo o seu corpo, em toda a terra. Amém. De maneira muito bela, de maneira muito orgânica, de maneira muito viva. Só para os irmãos terem uma ideia, praticamente todas as igrejas, eu vou mencionar igrejas por país, tá? Lá na África, que de certa forma é difícil da gente ir, é difícil, os irmãos ali, eles por causa da língua, não conseguem entender às vezes muita coisa por causa do português, mas eles procuram ali traduzir de alguma maneira, mas não é isso não, só é quando chega alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus e não bate no Espírito, eles reagem. E muitos entendem mal, pensando assim que os irmãos da África, eles não têm um discernimento como nós temos. Eu vou dizer uma coisa, pelo contrário, eles têm muito mais discernimento que nós. Eles têm muito mais discernimento que a gente.
Tá? Então, Angola, por exemplo, agora acaba os irmãos de voltarem de lá, estava lá o irmão Davi Maio e o Evandro Carvalho de Varginha, visitando novamente os irmãos. Praticamente 95% das igrejas de irmãos, né, também reagiram ao Espírito. Amém. Mais ou menos em torno de quase 2.000 irmãos, né, em todas as províncias. Praticamente todas as igrejas estão caminhando nesse novo início. Camarões, eram 4 igrejas. Praticamente todas as 4 igrejas, em torno de 250 irmãos, estão caminhando nesse novo início. Reação deles mesmo, sem tocarmos nada, sem ninguém interferir, mas eles mesmos reagiram, não é? Onde mais? O Senhor está reagindo também em São Tomé, né? Na igreja ali em Trindade, tem mais ou menos hoje mais de 50, 60 irmãos ali, né? Também a maioria desses irmãos ali reagiram. Onde mais? Uganda, 100% das igrejas, em torno de 1.100 irmãos, 27 igrejas, todas caminhando nesse novo começo. Quênia, praticamente 85% das igrejas, irmãos, em torno mais ou menos também de 2.000 irmãos, caminhando firmes também. Na Zâmbia, 100% das igrejas, 6 igrejas também, em torno, mas o César conheceu Zâmbia, mais ou menos em torno de uns 500 a 600 irmãos. Malawi, 4 igrejas, 4 ou 5 igrejas, ali não temos uma precisão, em torno mais ou menos também de uns 300 irmãos. Né? Madagascar, em torno de uns 500 irmãos, umas 10 igrejas, todas 100% caminhando firmes. Né? África do Sul, praticamente, podemos dizer, praticamente a África do Sul tem 2 igrejas, 2 ou 3, todas 100% caminhando, não é? Firmes. Lógico, fica um resquício aqui ou lá, mas em questão de proporcionalidade, praticamente todas as igrejas da África estão caminhando. No Congo, sim, no Congo, em torno de mais ou menos de uns 40%, né? Ainda existe uma Congo e Moçambique, em torno de uns 40% dos irmãos que reagiram, e estão caminhando, estão em comunhão. Onde mais? Tanzânia, praticamente 80% também, lá são menos, mais ou menos uns 200 irmãos no total, talvez de 250 irmãos, mais ou menos no total, presentes. Estão também neste novo começo, caminhando juntos. Né? Onde mais? Ruanda, são mais ou menos 600 irmãos, são 6 igrejas, 100% também caminhando neste novo início. Não é? Burundi, são mais ou menos 25 igrejas, em torno mais ou menos de 1.000 irmãos, 100% caminhando nos caminhos do Senhor neste novo início. E quem que fez isso? O Espírito. Não foi interferência de ninguém. Logicamente, o caminho da comunhão, esse é o caminho da comunhão muito importante. Sim. Os irmãos buscando comunhão, e aí, logicamente, com muita sabedoria, perguntando o que o Senhor falou com você. E ouvindo os irmãos falando o que o Senhor falou com eles, 100% igual ao sentimento de todos nós. Amém. Incrível. O Espírito, como aquele que conduz as coisas no corpo de Cristo, amém, ele estava movendo, agindo no coração de cada um. Amém. Na Europa a mesma coisa, sempre lá, igreja em Roma, né? Roma, Itália mais ou menos tem um total mais ou menos de uns 80 irmãos, né? Em toda a Itália. Então a igreja de Roma, 40 irmãos, todos firmes, os outros irmãos ainda estão lá, mas a igreja de Roma 100% caminhando firme, dando testemunho. Né? A maioria brasileira ou nativa? São alguns poucos italianos e maioria língua latina, equatorianos, peruanos, chilenos, el-salvadorenos e nicaragüenses. Tá? Ali não tem brasileiros em Roma, tá certo? Aí na Suíça, nós, Senhor, somos 2 igrejas, Zurique e Renan, e somos em total mais ou menos de se todos os irmãos forem, né? Porque lá a questão é muito, não dá para pegar todo mundo junto na reunião, mas se todos forem em torno de 50 irmãos, 25, Zurique e Renan. Renan é perto do lado de Lausanne, né? Onde nós reunimos. Portuguesa. Nós reunimos em português, tá certo? Tanto em Zurique se reúne em português e alemão, e nós aqui nos unimos em português, e quando chega alguém que fala francês, a gente traduz, né?
para o Francisco. Depois eu vou contar uma historinha legal sobre isso. Não sei se vai dar tempo, né? Mas aí, Portugal, temos que cuidar bastante com Portugal, mais ou menos meio a meio, talvez assim, vamos colocar, meio a meio, ou se não temos uma ideia, mas Portugal precisa de muita oração. Espanha, a igreja em Pamplona, mais ou menos 50 irmãos, firmes e fortes desde o começo, posicionaram, e olha só, pela graça de Deus, igreja em Pamplona, com 40 e 50 irmãos, tiveram força ali, né, de avançar, determinação, e agora, 3 meses atrás, olha só que coisa maravilhosa, compraram um local de reuniões, no outro lugar, compraram, estavam alugando o local, cabia mais ou menos umas 40 pessoas, compraram o local, eles mesmos, 500 metros quadrados, um antigo galpão, estão reformando, as igrejas da Europa estão ajudando a ofertar, a reformar, e agora na Semana Santa vai ser nossa primeira comunhão das igrejas da Europa lá, né? E esperamos mais ou menos entre 150 a 180 irmãos. Lógico, a conferência será em espanhol e português, né? E que mais ainda? Aí temos vários irmãos espalhados em famílias na Holanda, Luxemburgo, Bélgica, França, Alemanha, Inglaterra e Irlanda, né? Vários irmãos assim, 2 famílias, uma família, 3 famílias, 3 irmãos, e todos eles, pela graça do Senhor, estão dentro da comunhão, que a gente mantém essa comunhão, seja por virtual ou seja por visitas, né? Graças ao Senhor, eu sempre tenho dado a graça, eu, Ana Lúcia, com uma certa frequência, a cada 4 meses, permitindo visitar dentro do possível essas famílias, né? Esses irmãos, né, distribuídos nesses países. Eu falei Holanda também? Holanda também, né? Então, somando tudo, são mais ou menos 9 países na Europa. Eu creio que nós todos juntos, se somarmos, devemos chegar em torno de mais ou menos uns 250 irmãos. Tá? Orem por nós, Europa, e com certeza o Senhor precisa despertar. Amém. E, muito bem. Então, o Senhor tem dado essa graça de poder ver que o Espírito está se movendo em toda a terra. Amém. Não é? E de maneira real, verdadeira, palpável, e fazendo com que os irmãos aprendam, todos nós, a caminhar novamente nas sendas antigas, nas veredas antigas, nos caminhos antigos, que é o que? Voltarmos ao princípio, à prática das primeiras obras. Amém. Foi o que o Senhor falou para a igreja de Éfeso. Arrepende-te e volta para a prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Né? E o que o Senhor está nos dando hoje nessa nova realidade é, de fato, voltar para a prática das primeiras obras. Alguns pensam que isso é retrocesso. Pelo contrário, não é retrocesso. É exatamente o que o Senhor determinou. Se fosse retrocesso, as epístolas de João, o Evangelho de João, seria um grande retrocesso. Porque João, ele traz todo mundo de volta ao princípio. Ele traz de volta ao que Cristo é, traz a gente de volta à palavra, à vida, ao que mais? Ao amor, ao Espírito. Ele fala, novo mandamento vos dou, que não é novo. Amar-vos uns aos outros. Amém. Então, João, ali, remendando as redes, no final do século I, o que ele fez com a igreja? Levou toda a igreja de volta à prática das primeiras obras. E o que o Senhor quer de nós hoje aqui? Todos nós voltemos à prática das primeiras obras. Amém. Porque em cima dessas práticas das primeiras obras, é que o Senhor vai fazer com que a sua igreja seja edificada nos fundamentos corretos, adequados, que o próprio Senhor estabeleceu. E o próprio Senhor estabeleceu por ele e por meio dos seus servos ao longo da história da igreja, para que nós hoje caminhemos sobre esta vereda, sobre esses caminhos. Então, eu me alegro muito, irmãos, por saber que nós estamos todos, não estamos sós, mas toda a nossa irmandade no mundo. Nós estamos completando as aflições de Cristo. Amém. Completando o que nos resta para que a sua igreja seja edificada. Amém. Com humildade, com quebrantamento, com perseverança, né? E focados onde? Somente em Cristo como nosso centro. Amém. Cristo como centro, trabalhado na sua igreja como a sua expressão.
E finalizando, uma coisa que o Senhor nos deu lá na Colômbia, para nos lembrando novamente, não nos esqueçamos que a igreja deve ser a reprodução perfeita de Cristo na terra. Porque ela é a reprodução de Cristo. A igreja é Cristo. Eva é Adão. Certo? Veio do mesmo material, veio da mesma essência. A igreja, como nova criação, ela precisa ser a expressão completa de Cristo na terra. Quem vê a igreja de Brasília precisa ver Cristo expresso. Nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso modo de agir, no nosso relacionamento, precisa-se ter a reprodução de Cristo. Nós somos o Cristo protótipo e nós somos a multiplicação do que Cristo é. Sim, então, quando a gente vê essa realidade, irmãos, nós vemos que carregamos sobre nós uma grande responsabilidade. Por que a igreja ela passa por tantas degradações? Porque elementos estranhos entram, que não refletem o que Cristo é. Pode ser muita coisa bonita, muita coisa até, entre aspas, correta, mas não é Cristo. Se não é Cristo, de nada vale para o seu Senhor. Por isso que o Senhor, Ele precisa eliminar tudo aquilo que é contaminação. Ele precisa eliminar tudo aquilo que é elemento estranho do nosso coração, do nosso viver, da nossa realidade, do nosso dia a dia e também do nosso relacionamento como igreja, expressão coletiva. Precisa eliminar. E nós temos que olhar para trás e receber a palavra que o Senhor deixou para todo o seu corpo ao longo da história. Eu estou desfrutando demais o fato de estar revisando tantos escritos e palavras de irmãos do passado que eu nunca tive chance de ler. Porque, de certa forma, nós somos levados apenas, nos restringimos, nos limitarmos a certos autores. Não que esses certos autores não estivessem corretos, mas, para ter uma visão mais ampla e mais adequada segundo a palavra, vale a pena termos o discernimento de olharmos também o que o Senhor falou por meio desses irmãos que já dormiram no Senhor, que fazem parte desse fundamento lançado ao longo dos 2000 anos de história da igreja. Amém. E que coisa maravilhosa, como Deus usou esses irmãos na sua geração. Amém. E eu louvo ao Senhor porque eu creio que o que o Senhor fala por meio dos seus servos ao longo dos 2000 anos da história, seus muitos servos, não é para o momento apenas. Lógico, algumas coisas são específicas para o momento, mas o que é relacionado à sua palavra, uma palavra de encorajamento, ela rompe séculos. Ela não se restringe no século que ele falou. Por quê? A palavra de Deus, uma vez originada do trono de Deus, pelo Espírito, ela se torna também de caráter eterno. Não é? Atemporal, para o benefício de todo o corpo de Cristo. Amém. E nós hoje, irmãos, cremos, esperamos que seja assim, diante de tantos acontecimentos mundiais, sermos provavelmente a geração que poderá encontrar o Senhor vivo. Eu creio nisso. Você crê? Amém. Eu creio. Eu quero me preparar para isso. Louvar a Deus por sermos a última geração, ou a geração que poderá receber o Senhor. E se nós somos essa geração que poderá receber o Senhor, temos que aprender a louvar a Deus e aprender com os pontos positivos e os pontos negativos, com o que é da vida, o que não é, do que nossos irmãos no passado viveram, o que nós estamos vivendo hoje. Tudo isso faz com que a gente aprenda a caminhar e andar com nossos pés retos nas veredas do Senhor. Amém. Para que hoje nós, como reparadores de brecha, como diz Isaías 58, como aqueles que hoje, como um jardim regado, possamos ser também fonte de suprimento, cada um de nós, para tantos irmãos que também passam por momentos áridos. Não é? É isso que o Senhor quer de nós. A igreja tem essa função, né? Nós, como aqui, de sermos esses que podem dar alimento, podem dar água, porque de nós flui o quê? De nós flui rios de água viva. Quando desfrutamos do Espírito, de nós flui rios de água viva. E uma coisa deliciosa
quando o Senhor Jesus, ele fala para os discípulos da multiplicação dos pães. Antes disso, né, falou, aí estava caindo a tarde, e aí os discípulos preocupados, tinha tanta gente. Senhor, despede todo mundo, manda embora que eles estão com fome. E o Senhor mesmo falou, olha, né? Mas o Senhor falou uma frase. Quando eles falam, onde tem um dinheiro para comprar para tanta gente? Mais de 200 denários. Era o dinheiro, 200 denários. Era 200 denários que ele falou? Acho que era. 200 denários é quase o salário de um ano, né, de uma pessoa, porque eram 5.000 pessoas, era muita gente para alimentar. Mas eles encontraram um pouquinho ali, um pouquinho que tinha. 5 pães e 2 peixes. Né? Antes disso, o Senhor tinha falado uma frase assim: dai-nos vós mesmos de comer. Mas de onde? Aí encontraram, né? 5 pães e 2 peixes. Aí perguntaram, o que é isso para tanta gente? Talvez você e eu tenhamos 5 pães e 2 peixes. Talvez até menos. 1 pão e 2 peixes. Ou apenas um pão, ou apenas um peixe, ou apenas 2 pães, não importa. Não importa. Sabe qual é o segredo? Entrega na mão do Senhor. Amém. Ele vai multiplicar. Amém. E da sua mão vai alimentar um montão de gente. Isso eu quero hoje também fazer de nós um canal para fluir rios de água viva, para alimentar a sede de muitos, como também uma fonte de alimento daquilo que o Senhor nos deu. Ninguém pode dizer, eu não tenho. Nós temos. Eu tenho pouco. Exatamente, basta. Tem um pouquinho, basta. É o pouco que colocar na mão vira muito. Na mão do Senhor vira muito. Porque não é pelo nosso esforço, é entregar na mão do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então me alegro por esse momento de comunhão com vocês. Amém. E que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. Jesus é o Senhor. Experiência da tradução que você ia falar, Gabriel. Você fala de uma experiência. Sim. Incrível. 5 minutinhos. O ano passado, eu não sei se vocês sabem a história, talvez, não sei se o Cezinha contou, se não, o Cezinha, ele pode ajudar a contar. Lá nos anos 80 e pouco, lá nos Estados Unidos, houve uma debandada muito grande das igrejas na época, porque ocorreu algo muito semelhante ao que nós vivenciamos aqui, onde, pasmo, né, o próprio irmão Witness Lee, ele se declarava o ministro da era, e que só o seu ministério era o ministério que todas as igrejas tinham que ouvir. Isso fez com que todas as igrejas na Europa, na época, abandonassem o ministério do irmão Witness Lee e saíram do ministério. 87, todas as igrejas da Europa, praticamente. Resumindo, ano passado, pela graça do Senhor, pelos seus caminhos, eu encontro com essas igrejas. Daí, o irmão da Alemanha, especialmente lá, né, que está a maior concentração dessas igrejas, falou, irmão, me convidaram para ir lá. Falei, são nossos irmãos. Tem mais de 37 anos que a gente não tem notícia deles. 37 anos, hein? Não temos notícia deles. Nada tem comunhão. Aí quando chegou lá,